será que na perspectiva da psicologia existe o sobrenatural, né? E na verdade existem várias visões de psicologia e isso pode depender da visão de psicologia que você adote. E, por exemplo, nos Estados Unidos existe a psicologia cristã. Eu digo existe no sentido de que existem pessoas que propõem uma psicologia cristã, na verdade mais de uma, perspectivas de como isso poderia funcionar, só que isso é proibido no Brasil. Isso não é reconhecido como válido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, no Brasil, a psicologia ela é por definição laica. Então, ela não tem uma religião. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela se oponha à religião. E aqui entra um- uma certa complexidade, porque dependendo, eu acho que esse texto vai explicar bem. Existem diversas maneiras de lidar com isso. Uma delas é o naturalismo metodológico. Natural, daqui deste mundo, da nossa natureza. Então, metodológico é a forma de lidar. Ou seja, nós só lidamos com a natureza desse mundo, o funcionamento do cérebro, hormônios, influências ambientais, para entender os comportamentos e sentimentos das pessoas. Consiste em agir como se o sobrenatural não existisse ou não pudesse interagir com este mundo. Este é o naturalismo metodológico. Mas, muitas vezes, esse jeito de pesquisar, esse método, é confundido com a crença de que o mundo físico é a única coisa que existe e que o sobrenatural é falso. Isso é o que se chama de naturalismo ontológico. Então, uma coisa é naturalismo metodológico, que é um jeito de pesquisar, que você finge que o sobrenatural não pode interagir. Por que você finge? Porque não está no seu escopo de pesquisa. Como a ciência só estuda este mundo, ela não consegue estudar coisas sobrenaturais, então ignora-se o sobrenatural. E existe o naturalismo ontológico, que diz que a natureza da realidade é de que só existe aqui e agora o mundo sensorial, né? Só existe o mundo concreto, físico. Essa ideia não pode ser provada cientificamente. Veja, o naturalismo ontológico, ele não tem comprovação científica e fecha as portas para diversas filosofias e crenças. Porque o naturalismo ontológico, ele é, assim, muito próximo do ateísmo. Então, e ele é uma forma de ver o mundo. Você pode ter essa forma, mas ela não é ciência. E aqui existe uma certa confusão da pessoa achar que ciência e, vamos dizer, ateísmo seria necessariamente a mesma coisa. Esses obstáculos prejudicam a divulgação da psicologia, impedindo ela de dialogar com diversos setores da sociedade. Ao meu ver, quando você diz que a psicologia ela tem que ser de um materialismo e de um naturalismo ontológico, ou seja, uma negação assim, não, é tudo mentira, só existe este mundo, você cortou o diálogo com vários setores da sociedade, né? E isso não vale só para religião, isso vai valer para o senso comum das pessoas, porque as pessoas têm um senso comum de que existem coisas como valores abstratos. Isso vai fechar portas para dialogar com o direito, por exemplo, porque existe o valor da justiça e ele é uma coisa imaterial. E aí como é que, entendeu? E vai fechar a porta com a filosofia. Então eu não considero um caminho interessante. Apesar de que existem pessoas na psicologia que consideram esse o caminho mais científico e correto para se seguir, porque fecharia as portas exatamente para superstições e tal. É uma maneira de ver. Eu não enxergo assim. Porém, existe outro caminho, né, que é a abordagem fenomenológica. Então, o que seria a abordagem fenomenológica? Seria baseado em como a pessoa vê as coisas e não na realidade. Essa abordagem foca em entender as experiências, como as pessoas vivem, sem se preocupar se elas são influenciadas pelo sobrenatural ou não. Para a fenomenologia, o psicólogo deve buscar certa neutralidade quanto a isso e tentar entender como cada pessoa vivencia e como isso pode afetar aquela pessoa. Então, isso aqui não é exatamente um relativismo de dizer assim, que essas questões, o que é verdadeiro para mim, pode ser falso para você e não existe uma verdade. Não é exatamente isso. A questão é que o papel do psicólogo não é definir a verdade. Então, já que esse não é o papel dele, ele se limita a interpretar a experiência da pessoa. Então, ao meu ver, a ferramenta da fenomenologia acaba sendo mais adequada para entender essa experiência religiosa do paciente e etc.,
Então você entende o que aquilo significa para ele, mas não entra no mérito se aquilo é real ou falso, e assim mantém uma certa laicidade, né? Mantém a laicidade. E a fenomenologia da religião, né, levou a estudos muito interessantes, como os de Mircea Eliade, em sua obra célebre O Sagrado e o Profano, uma obra bem interessante, e que uma imagem de Kant, que é um pouco um clickbait, na verdade, né? A psicologia fenomenológica tem uma forte influência da filosofia de Kant.